Vamos lá, segundo o bloco de estudo, nós vamos ver aula 22 a 23, vistas ortogonais e frequência. Então, vamos começar pela vista ortogonal, certo? Aqui a gente tem a imagem do Memorial Coluna Prestes, que é uma obra do ilustre arquiteta Oscar Niemeyer. Está localizada na ala sudoeste da Praça dos Girassóis, certo? E o memorial homenageia a Coluna Prestes. E a sua passagem pelo território tocantinense entre os anos de 1920 e 1930. Então, aqui está essa imagem. Passa para frente. Então, as vistas ortogonais, né? Então, essas vistas ortogonais é a forma como a gente observa a imagem, certo? Eu posso observar as imagens de vários ângulos. Aqui, nessa imagem aqui, ele está observando por cima, certo? Aqui ele está observando de frente e aqui ele está observando de lado. Então, essas são as formas, certo? Que se observa as imagens, né? Vendo o modelo de cima, né? De lado, frente. Então, tem vários modos. Nessa outra imagem aqui, a gente pode observar nessa outra imagem, certo? Que eu tenho um desenho. E nesse desenho eu posso desmembrar ele. Então, cada lado desse, certo? É uma imagem. Então, eu desmembrei ele, né? Essa figura aqui. Então, a letra C. Quem seria o C aqui? Então, a C aqui, essa parte aqui, ó. Então, eu desmembrei, você vê que ele tem o mesmo detalhe. Vendo? E assim por diante, ok? Vamos passar para frente, para a próxima. Aqui. Aqui outras vistas ortogonais também. Que nós podemos observar aqui, ó, a imagem, certo? Ela desmembrada, nós temos a parte de baixo, eu posso olhar aqui de trás, de frente, ok? Aqui também, deixa eu aumentar aqui. Essa imagem aqui também, ó, se você desmembrar, deixa eu ver aqui. Se você desmembrar esse lado aqui, ó, você vai ter essa parte aqui, ó, certo? Aqui também, ó. Então, é tirar o desenho do jeito que é. Se você juntar essa parte aqui, for juntar elas todas, você vai formar o desenho, ok? Essa outra aqui é do Memorial Carlos Prestes, e a gente tem as vistas, certo? É uma visão que a gente tem ao olhar o objeto, né, de frente, e ela pode ser representada por essa figura aqui. Deixa eu passar para frente aqui. Quando a gente desmembra ela, então aqui. Então, está aqui, ó. Vista frontal, vista lateral, a vista frontal aqui, ó. É a visão que a pessoa tem de olhar o objeto de frente, né? Então, tá olhando aqui de frente. A vista lateral é quando a gente observa ou a gente olha o monumento nas laterais, certo? A lateral dele aqui, ó. Vista lateral. E vista superior é quando a gente dá uma olhada por cima, certo? A gente pode ver essa visão pela figura, né? Parte de cima aqui, ó, certo? Eu posso ver de cima, parte superior. Aqui também tá aqui as imagens, certo? Cada uma aqui, ó, certo? Frontal, lateral e superior. E aqui na questão ele pergunta assim: observa as vistas ortogonais. Então, essas aqui são vistas ortogonais, certo? Nós temos de cima, de baixo, lateral esquerdo, lateral direito, frente, trás, certo? Aí ele pergunta assim: pode-se dizer que ela pertence a uma pirâmide? Então, qual seria das alternativas? Uma pirâmide de base triangular, um cone, uma pirâmide de base triangular, um prisma, ou seja, aqui é um prisma, né? Esse desenho aqui é um cone, que é uma pirâmide de base triangular e uma pirâmide de base quadrada, né? Então, a resposta certa seria essa. Uma pirâmide de base triangular, quadricular, 4 lados, ó. 2, 4 aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ok? 4 lados. Nessa daqui, a gente tem que representar as vistas ortogonais do sólido. Então, é você fazer o desenho da imagem que você tá dando. Então, deixa eu pegar aqui o lápis. Por exemplo, você vai tirar esse desenho aqui, ó. Só desenhar essa parte aqui de lado. Certo? Aqui.
certo? Que seria essa parte de cá, ok? O meu ficou de cabeça para baixo, né? É o contrário. Tá? E você vai fazer com esse aqui também, só tirar as imagens. Então, agora a gente terminando as questões de vistas ortogonais, vamos entrar num conteúdo bem interessante que a gente chama de frequência absoluta e frequência relativa, certo? Então, aqui uma questãozinha de frequência, certo? Deixa eu ler aqui. Frequência absoluta, frequência relativa. Então, aqui a gente tem um grupo de 20 alunos, né? Então, isso aqui representa os alunos, ó, 20 alunos. Nós temos dentro dessa tabela aqui, se você for contar, você tem 20 alunos. E eu quero saber, deixa eu diminuir aqui, certo? Aqui ele pergunta, um grupo de 20 alunos de certa turma foram pesquisados sobre a sua idade. Assim temos os dados organizados. Então, ele tá aqui nessa tabela, só que fica meio confuso pra gente entender, né? Porque você vê que aqui tem um de 13. Vou pegar o lado. Ó, aqui tem um de 13. Aqui já tem outro de 13, tá onde? Aí vamos procurar, tá vendo? Fica mais confuso para você achar 2, 3, 4. Tem mais outro de 13. 1, 2, 3, 4, 5. Então, fica mais confuso. Então, fazendo uma tabela tipo assim. Vamos ver aqui. Fazendo uma tabela desse jeito aqui, ó. Ok? Então, a gente vai ter organizado de forma melhor. Então, eu tenho aqui contagem, né? Eu vou lá, contei. Então, quando eu contei lá, deu o quê? 5 meninos que tem 12 anos. Aí, eu coloquei nessa tabela aqui. Aí, eu vou lá contar de novo. Voltando lá. Voltando aqui. Voltando aqui, eu vou contar os alunos de 12. Ó, de 12 tem um. Vou mostrar aqui. De 12 eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 de 12. E aí eu vou e anoto lá. Certo? Eu tenho 5 de 12. 5 de 12 e 5 de 13. Peraí. Deixa eu colocar o lápis. Então, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, de 13 também eu tenho 5, foi lá que a gente contou. Então, eu tenho 5 de 13, certo? E são 20 alunos que ele fala. Então, se são 20, o que sobrou vai ser quanto? Vai ser 14 anos, o que sobrou, né? A quantidade de aluno que sobrou vai ser 14 anos. Então, aí a gente coloca a quantidade de aluno que sobrou. Então, vamos escrever aqui, sobrou 10 alunos. Então, você conta 10 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10. 10 tem 14 anos. Então, eu coloco 10. Deu um total de quantos alunos? 5, 10, mais 10. Então, deu um total de 20 alunos. Então, numa tabela desse jeito aqui, ela fica mais fácil de você observar. Então, isso aqui a gente chama de frequência absoluta, certo? Essa tabela aqui, ela representa a frequência absoluta. E o que é essa frequência absoluta? É a quantidade, certo? De pessoas com 12 anos. A quantidade de pessoas com 13 anos. Então, é o número de vezes que cada valor de uma variável aparece. Agora, nós vamos ver o que é o próximo. Certo? Vamos diminuir aqui, vamos passar para o próximo. Então, a próxima tabela aqui, dá uma observando aqui, ó. A próxima tabela, essa aqui a gente já fez. Foi aquela lá, né? 5 alunos de 12, tá aqui. 5 alunos de 13, tá aqui. 10 alunos de 14, tá aqui. Total de aluno, 20. Eu abri uma outra coluna aqui para representar as frequências relativas. Então, o que é frequência relativa? A frequência relativa é o resultado da divisão ou razão entre a frequência absoluta e o total. Nossa, o que é isso? Complicado entender, né? Então, a frequência relativa nada mais é que você pegar o número total de alunos, a quantidade de alunos, certo? E dividir pelo número total de alunos.
que eu dividi aqui, ó, 5 sobre 20. Dividindo 5 por 20, deu 0,25. Mesma coisa aqui, ó, eu vou representar 5 sobre... Deixa eu colocar menor, deixa eu apagar. Deixa eu voltar para o lápis. Eita, que esse galo tá terrível. Deixa eu aumentar aqui. Vou tentar colocar. Então, aqui eu vou colocar, ó, 5 sobre 20. Certo? 5 sobre 20. Então, o que é esse 5? Esse 5 é a quantidade de alunos que tem 13 anos. Então, tá representado por 5. E o que é esse 20? Esse 20 é o total de alunos. Aí, eu vou ter agora o quê? Eu vou fazer a divisão. Vou dividir 5 por 20. Eu vou fazer aqui em cima mesmo. Certo? Vou fazer aqui por aqui por cima, porque não tem muito espaço. Então, vou fazer aqui. Aí, eu tenho 5 dividido por 20. Aí, eu tô vendo que 5 não dá para dividir 20. O que é que eu faço? Deixa eu pegar uma outra cor de lápis. Aí, eu vou colocar um 0 aqui, ó. Um 0 aqui e uma vírgula. 50 agora deu, né? Então, vai dar o quê? 2. 2 vezes 20, 40. 40 sobra 1. Aí, eu coloco mais um 0 aqui para continuar a conta. Deu 100. Agora, eu vou ter 5, ó, 0,25. Então, o resultado aqui é 0,25. Certo? Então, a mesma coisa daqui, ó. Aqui deu 0, aqui é 5 sobre 20, aqui também 5 sobre 20. Aqui deu 0,25, aqui também deu 0,25. Agora, nós vamos ver o outro, né? Montar outra frequência relativa aqui. Então, vou montar aqui essa frequência aqui. Aqui. Eu tenho 10 alunos sobre 20. Eu vou dividir, né? Vou pegar esse número daqui. Uma pontinha feia. Vou pegar esse número aqui, 10. Certo? 10 dividido por 20. Vou colocar aqui, ó. Nesse espaço aqui. Porque eu vou colocar em números decimais. Então, a frequência relativa é essa aqui e essa. Então, eu tô representando ela em decimal. Aí, eu vou pegar, fazer a continha aqui, ó. 10 dividido por 20. Eu tô vendo que 10 não dá para dividir por 20. O que é que eu faço? Deixa eu mudar a cor da caneta aqui. Não tá dessa cor. Eu vou colocar um 0 aqui, um 0 aqui e uma vírgula. Ficou 100, ó. 100 dividido por 20 vai dar o quê? Deu 0 aqui, vai dar 5. 5 vezes 2, 10 para 10, nada. Com 100, vai dar 100 aqui, ó. 100 menos 100 vai dar 0, certo? Então, dá 0,5 aqui, voltando para a cor da caneta que tava. Acho que foi essa. Então, aqui deu 0,5, ok? Então, esses são os valores da frequência relativa. Então, deixa eu tirar a coisa aqui, diminuir e aumentar aqui para vocês entenderem, né? O que é a frequência relativa? Então, a definição aqui, ó. Frequência relativa é o resultado da divisão ou razão entre a frequência absoluta e o total de observações. Então, é a divisão entre a frequência absoluta e o total de pessoas, de coisas que você está investigando. Ok? Agora, vamos para outra tabelinha. Aqui, para encerrar essa parte aqui. Vou passar aqui. Pronto. Não, volta aqui. Então, nós temos essa outra tabela aqui, ó. Então, essa parte aqui da tabela nós já vimos, ó. Aqui foi o quê? Aqui a quantidade de alunos, são 5 alunos, certo? Deixa eu diminuir aqui, a tabela vem mais pra cá. Depois eu coloco. 5 alunos que tem 12 anos, certo? Representando ele aqui na frequência, deixa eu aumentar aqui. Aqui, representando na frequência relativa, ok? Frequência relativa aqui. Descer um pouquinho aí para a caneta aparecer. Ok. Representando aqui na frequência absoluta, tá? Aqui, ó. Que é a quantidade, 5 alunos.
Representando na frequência relativa é a forma de fração e decimal. Aí eu quero representar isso aqui em forma de porcentagem. Eu quero pegar esse 0,25 e representar ele em forma de porcentagem. Então, o que é que eu faço? Então, tem uma forma bem fácil. Multiplico o número de frequência relativa por 100. Então, eu vou multiplicar esse número aqui, decimal, por 100. Só isso, ó. Você só vai fazer isso aqui, ó. Quando eu multiplico por 100, eu ando duas casas, ó. Mas vamos multiplicar para vocês verem. Deixa eu apagar aqui para multiplicar, depois eu mostrar o outro jeito. Tem dois jeitos. Aqui. Pronto, se eu pegar 100, aqui, ó. Quantos números com zero eu tenho? 2. Aí, o 0,25 tá aqui, ó. 0,25. Eu vou andar duas casas depois da vírgula. A vírgula tá aqui, então eu vou andar aqui, ó. 1, 2. Então, essa vírgula aqui que tava aqui, ela vem pra cá, ó. Ela tava aqui, ela vai vir para cá. Pagando aqui, né? Ela andou pra cá. Então, a vírgula ficou aqui, ó. Se a vírgula andou pra aqui, esse zero aqui já não existe mais, certo? A gente tira o zero e aí a gente representa, certo? Em forma de... Opa, cadê o lápis? Em forma de porcentagem. Então, aqui seria 25%. Ok? Aqui também, ó. Se aqui é a mesma coisa... Se aqui é a mesma coisa, eu também vou representar também aqui 25%, que é o mesmo valor, a mesma razão aqui, ó, de um para o outro, ó. Mesma razão de 5 para 20, de 5 para 20, ó, são iguais. Então, a porcentagem vai ser a mesma. Agora, vamos ver o 0,5. O 0,5 eu vou fazer aqui, ó. 0,5 aqui, eu vou multiplicar por 100. Então, eu posso colocar o 100. Vamos colocar 100 aqui, vezes 0,5. Se eu não quiser, eu vou ensinar aqui de dois modos. 5 vezes nada, nada. 5 vezes nada, nada. 5 vezes 1, 5. Aí, mais um zero aqui, né? Vou acrescentar mais um zero aqui. Porque eu vou multiplicar 0 vezes nada, nada. 0 vezes nada, nada. 0 vezes nada, nada. Só tem uma casa depois da vírgula, certo? Aí, aqui, deixa eu apagar. Ficou com pouco espaço para fazer essa conta aqui. Deixa eu multiplicar direitinho aqui para vocês verem. O negócio aqui na minha tabela é espaço. Vou ver a caneta. Aqui. 100. Vou botar aqui. 100 vezes 0,5. 5 vezes nada, nada. 5 vezes nada, nada. 5 vezes 1, 5. 0 vezes nada, nada. Nada. E 0 também. Agora você soma. 0, 0, 5 e 0. Uma casa depois da vírgula só. Isso aqui, ó. Então, isso quer dizer que vai ser quantos por cento? 50%. Certo? 50%. E chegando tudo, ó, você somar 25 mais 25 dá 100. 50 com mais 50, 25 mais 25 dá 50. 50 com mais 50 dá 100. Então, 100% é o resultado. Então, quando você quer, certo? Representar aqui. Frequência seria quem aqui? Então, a frequência seria você investigar quantos alunos aqui, ó, tá vendo? Certo? Seria você investigar quantos alunos na frequência. A frequência relativa é o número em forma de fração. Você vai pegar a quantidade de alunos que tinha 12 anos sobre o total de alunos. E depois você pega esse número e transforma em decimal. Como é que transforma em decimal? Dividindo o numerador pelo denominador. E depois em porcentagem, multiplicando por 100. Ou andando com as casas decimais. Nesse 0,5 aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, eu quero colocar 0,5, multiplicar por 100 sem precisar fazer essa conta aqui. Então, como que eu faria? Eu ia andar duas casas. Ah, tá aqui, ó. 0,5 tá aqui, pulou pra cá. Mas são duas casas, eu acrescento um zero para poder botar a vírgula aqui. Ok? Desse jeito aí. Agora, vamos para a próxima. Vamos para a próxima questão. Aqui, ó. Uma pesquisa. Deixa eu aumentar aqui para eu ler.
certo? Uma pesquisa realizada com todos os alunos do 9º ano de uma escola municipal de Palmas para identificar quantos tempo eles gastam na internet. As respostas foram organizadas em uma tabela. Então, tá aqui, ó. 30 alunos, 2 horas. 35 alunos, de 2 a 4 horas. Então, aqui, essa parte aqui, a gente chama ela de... Essa aqui a gente chama de frequência absoluta. Agora, como é que eu vou fazer a frequência relativa, né? Frequência absoluta eu já tenho. Agora, como que eu vou identificar a frequência relativa? Então, deixa eu só afastar mais para cá um pouquinho. Pegar a caneta aqui, ó. Então, você vai ter... Bem simples aqui, assim. Você vai ter a frequência absoluta, 30 alunos, 35. Aí você vai somar primeiro aqui para saber o total de pessoas, né? Que ele diz aí na pesquisa. Quantas pessoas vai ter aqui? Então, você vai somando isso aqui tudinho, você vai ter 105, certo? 105 pessoas. Eu já somei aqui, então deu 105, somando, ok? Aí, agora eu quero fazer a representação em frequência relativa e depois dar em porcentagem. Então, eu vou fazer as três coisas. Eu vou colocar ele em forma de fração, que esse primeiro ficaria 30 sobre 105. Depois, eu ia colocar ele em forma de decimal. Para colocar em forma decimal, você vai dividir. Deixa eu pegar a borracha aqui. Deixa eu apagar para ver se eu consigo fazer melhor. Aí a pergunta é, ó, identifica a variável estudada na pesquisa, certo? Então, que variável? Foi o tempo gasto na internet aqui, ó. Mas antes vamos fazer essa outra parte aqui, eu vou explicar aqui, depois a gente desce aqui. Então, tá bom. Aqui, ó. Aqui. Pronto. Então, eu tenho aqui, ó. Aqui vai ficar, frequência relativa ficaria 30 alunos sobre 105. Aí, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse 30 e eu vou estar dividindo por 105. Ok? Então, dividindo 30 por 105, eu tô vendo aqui que... Deixa eu mudar a cor aqui para vermelho. Eu tô vendo aqui que 30 não dá para dividir 105, eu vou botar um zero aqui, ó. Botei outro zero aqui. Volta a cor. Aí, agora eu tenho 300. Certo? Se eu coloquei um zero aqui, eu tenho que colocar um zero aqui e uma vírgula. Porque eu tô entrando nos decimais, que o número não deu, ó. Então, vai dar o quê? 2. Então, vai dar 200. 210, né? Aqui. Ficou muito em cima. Pronto, aqui, ó. 105 vezes 2 vai dar 210 aqui, ó. Certo? Aí, 210, 300 menos 210. Certo? Eu vou ter o quê? 90, ó. 0 para 0, nada. 9, aqui. 90. Aí, aqui, 90, quantas vezes cabe o 105? Não dá, é pouco. Só é você acrescentar mais outro zero. Deixa eu ir lá na outra cor. Então, você bota mais outro zero aqui, aí ficou 900, tá? Aí, 900 agora dá para dividir, certo? Então, 900, quantas vezes cabe 105? Então, 8, certo? Então, 8, você faz a continha de lado aí. 8 vezes 105. Certo? Aí vai dar aqui 840. Não posso fazer a conta toda porque não cabe, né? Aí, 840 menos 900. Certo? Sobra o quê? 60. E assim você vai continuando a conta. É só acrescentar um zero e ir aqui, ó. 600. Quantas vezes cabe o 105? Né? Então, você pode continuar a conta. Ok? Você bota aqui 600, bota 5. 5 dá. Mas ainda sobra e vai continuando a conta. Então, vamos pegar só essa parte aqui, ó. Então, aqui... Deixa eu puxar mais pra cá.
Em decimal ficaria 0, pronto, o lápis aqui. Tá certo. Em decimal ficaria 0,28. Aí eu quero transformar isso em porcentagem. Para eu me transformar em porcentagem, não é multiplicar por 100? E multiplicando por 100 não anda duas casas com a vírgula? Ó, 1 a 2. Então ficaria o quê? 28%. Certo? Aí você arruma a tabelinha bem direitinho no caderno. Dá pra você arrumar igual a primeira lá, antes dessa que eu fiz. Entendeu? Então, aqui a gente tem, ó, frequência relativa, a escrita em decimal e aqui escrita em porcentagem. E assim você vai fazer com todos os outros, ok? Aí você vai fazer com 35, 25, 15, todos desse jeito aí. Aí na pesquisa ele pergunta assim: identifica a variável estudada nessa pesquisa. Então, a variável estudada seria o quê? Ele quer saber o tempo gasto, né, na internet. Identifica o total de pessoas que responderam a pesquisa. Então, a gente viu lá na continha que eu fiz que foram o quê? 105 pessoas. Opa, perdão. Né? A gente viu aqui que é o quê? 105 pessoas. Foi essa daqui que a gente viu. 105. Identifica o grupo ou classe com maior frequência. Então, depois que você fizer a tabelinha todinha, você vai ver, né? Mas pela cara aqui, que a maior frequência vai dar a de 33, né? Que é 35. Vai ser essa aqui, ó. Mas ele pergunta a frequência com maior frequência, tá? Então, 35. Agora, deixa eu baixar o outro aqui. Letra C. Identifica o grupo com maior frequência. Siga o exemplo apresentado anteriormente e complete a terceira coluna da tabela com as frequências relativas. Então, é o que eu fez aqui, ó. Frequência relativa. Completar essa tabela aqui. Tá? Então, a atividade é agora você completar aqui, ó. Colocar os outros. Deixa eu apagar aqui. Certo? Agora é continuar aqui, ó. Fazer essa aqui, ó. 35 sobre 105. Depois dividir, depois multiplicar por 100. Assim vai. Mesma coisa aqui, ó. 25 sobre 105. Então, divide e depois multiplica por 100. Assim vai. Ok? Aqui. Vamos passar para frente. Diminuir aqui. Tá? Certo? Então, aqui a gente tá vendo, né? Vamos passar para a próxima. Na próxima questão é uma experiência, certo? Experimento estatístico. Então, você vai pegar uma moeda qualquer e você vai lançar 20 vezes, só 20 vezes, certo? Em outras palavras, faça um cara ou coroa. Aqui, então, aqui tá, ó. Cara e coroa. Aí você lançou a moeda, deu o quê? Deu cara? Você coloca, vai fazendo aquela parte de contagem, lembra que eu vi lá na tabela? Você vai contar. Deu uma cara, deu uma coroa. Aí de novo, cara, coroa. Aí você vai fazer 20 vezes. E depois você vai preencher a frequência absoluta e a frequência relativa, né? A absoluta é a quantidade de vezes que deu. E a relativa é você colocar a quantidade pelo total, né? O total, lembrando que é 20. Ok? Então, tá aí, certo? Esse conteúdo aí de frequência absoluta relativa e a sua porcentagem, né, que nós vimos, e as vistas ortogonais. Eu espero que vocês entendam, respondam essas atividades. Quando vocês concluírem, vocês podem estar fazendo a atividade de monitoramento da aprendizagem também, só que ela tem que ser feita ou na plataforma lá da internetzinha, ou você vai ter que fazer no gabarito e entregar depois o gabarito na escola. Tá? Então, não se esqueçam de se inscrevam no canal e deixe seu comentário para fortalecer o grupo, para fortalecer o canal. Tá bom? Então, vamos ver aqui. Vai estar bom.